A Amazônia, enigma e oportunidade. Tesouro da humanidade. O maior reservatório de biodiversidade e de água doce no planeta. Lá o Brasil pode se redescobrir. Há duas preliminares a essa redescoberta. Em primeiro lugar, temos que entender que a Amazônia não é apenas um conjunto de árvores. É uma massa de gente. Cerca de 25 milhões de brasileiros moram lá. O nosso ambientalismo não pode ser como o ambientalismo dos países ricos do Atlântico Norte. Lá eles se desencantaram da ideia das alternativas e procuram na natureza um refúgio contra esse desencanto. Para nós, o ambientalismo não deve servir de pretexto para abandonar a busca das alternativas de fundo. Deve servir como convite para reinventar essa busca em nova forma. A segunda preliminar é entender que uma economia verde, sustentável, ou é primitiva, como é o caso do extrativismo sem escala e tecnologia, ou é altamente avançada. Não há nada no meio. E, portanto, a nossa economia verde na Amazônia precisa ser vanguardista. O que temos na Amazônia hoje como as principais atividades econômicas? No estado do Pará, a mineração, com pouquíssima agregação de valor. Cava buraco na terra, tira o minério de ferro, manda não transformado no navio para a China e deixa o buraco atrás. Na Zona Franca de Manaus, uma atividade que deve ser defendida. Não se trata de atacar a Zona Franca, mas a Zona Franca, como ela existe hoje, é ponto de partida, não ponto de chegada. Hoje ela ainda tem pouquíssimo vínculo com a floresta em volta. E são esses vínculos que temos que construir para dar no futuro nova vocação à Zona Franca. No arco do desmatamento, a penetração da pecuária extensiva, desorganizada e frequentemente aventureira. E dentro da floresta, o extrativismo, sem escala e sem tecnologia e, portanto, sem futuro, com algumas exceções, como as notáveis iniciativas de desenvolvimento sustentável no beneficiamento da castanha ou no cultivo de peixes, por exemplo, no estado do Acre. Há, portanto, duas grandes limitações para um projeto de desenvolvimento sustentável na Amazônia hoje. A primeira limitação é a falta de elo entre o complexo industrial urbano e o complexo verde. E a segunda limitação é a falta de complementaridade entre a legislação ambiental e o projeto da produção sustentável. É como se a legislação ambiental necessária e benfazeja tivesse um sentido apenas punitivo. Ela deve estar organicamente integrada ao novo paradigma produtivo. Não para restringi-la, mas, pelo contrário, para aprofundá-la. Temos, portanto, a tarefa
de construir os vínculos que faltam entre o complexo industrial urbano e o complexo verde. E assegurar que a floresta em pé valha mais do que a floresta derrubada. Para isso, há uma premissa indispensável. A premissa é a regularização fundiária, acompanhada do zoneamento econômico e ecológico, a organização da atividade produtiva no espaço. Ainda hoje, na Amazônia, a grande maioria das terras não tem título jurídico. Há poucos anos, quando tratei diretamente desse problema, descobri, chocado, que menos de 4% das terras em mãos privadas tinham título jurídico. Ninguém sabe quem tem o quê. E onde existe o caos fundiário, a pilhagem é mais atraente do que quer a produção, quer a preservação. Regularização urbana e rural e regularização com a participação central dos estados e dos municípios, não apenas sob a tutela do governo federal. Nessa base segura, começar a construir os vínculos entre o verde e o industrial urbano. Em primeiro lugar, os vínculos tecnológicos. Não adianta falar em desenvolvimento sustentável se faltam as tecnologias necessárias. Por exemplo, quase toda a tecnologia florestal disponível no mundo evoluiu para manejar as florestas temperadas homogêneas, não as florestas tropicais heterogêneas. Nós devemos iniciar com a colaboração dos nossos vizinhos na Amazônia Sul-Americana, a construção dessa tecnologia que falta. E o aproveitamento dos recursos da biodiversidade para, por exemplo, a indústria farmacêutica, para ajudar a curar os males da humanidade, exige ciência básica, não apenas ciência básica nova, não apenas a aplicação de ciência existente. Nós não podemos desempenhar essa tarefa sozinhos. Precisamos nos abrir para a ciência mundial e convidar os cientistas de todo o mundo fascinados pela Amazônia para colaborar conosco e com a construção da ciência brasileira. Em segundo lugar, os vínculos técnicos. Prover os serviços ambientais necessários, numa vasta área maior do que a Europa Ocidental. E para isso, precisamos também prover serviços para os técnicos que vão trabalhar em campo. Ninguém no mundo sabe como fazer isso. É uma vasta tarefa. É uma tarefa que exigirá audácia e imaginação institucionais. E a colaboração dentro da federação, vertical e horizontal. Em terceiro lugar, os vínculos econômicos, os muitos elos intermediários entre a agregação de valor nas cidades, nos complexos industriais e o verde. Muitos pontos até chegar lá, muitos degraus nessa escada de agregação de valor. E, em quarto lugar, os vínculos jurídicos. Diferentes regimes de propriedade que possam coexistir experimentalmente para, por exemplo, organizar em algumas áreas
a gestão comunitária das florestas e não ter a concessão de grandes áreas territoriais a mega empresas como único regime institucional. Essa é a tarefa que pode entusiasmar o Brasil e nos permitir andar na frente, transformando o nosso tesouro da Amazônia num instrumento de libertação da humanidade. Estamos no Brasil acostumados a copiar, mas na Amazônia a realidade nos obriga a inventar. E esta invenção será uma das bases da grandeza do Brasil.